O ano é 1943. A campanha do norte da África, um palco intenso de confrontos, desenrolava-se por vastas paisagens desérticas. Em meio às areias e ao avanço e recuo das linhas de frente, as forças aliadas depararam-se com uma série de equipamentos militares alemães. Entre eles, o veículo blindado de reconhecimento leve, o Estopio KFZ-222, destacava-se. Com suas linhas angulares e velocidade notável, ele havia se tornado um símbolo da agilidade e da engenharia alemã, frequentemente avistado em missões de patrulha e reconhecimento profundo, coletando informações vitais e, por vezes, engajando-se em escaramuças rápidas antes de desaparecer. Sua reputação de ser um adversário veloz e difícil de atingir precedia-o, gerando uma percepção de robustez e eficácia no campo de batalha. Foi neste cenário, ou posteriormente nos campos de batalha da França em 1944, que as forças aliadas tiveram a oportunidade de examinar mais de perto este veículo. A captura de equipamentos inimigos era uma prioridade estratégica, oferecendo insights inestimáveis sobre as capacidades e as vulnerabilidades do adversário. Quando um Stadl KFZ-222 intacto caiu nas mãos de mecânicos do exército americano, a curiosidade e o ceticismo profissional se misturaram. Estes homens, acostumados a lidar com a complexidade da maquinaria de guerra, abordaram o veículo com a expectativa de encontrar a mesma solidez e sofisticação que caracterizavam muitos dos designs alemães. A crença generalizada era que os alemães construíam veículos com um couro de aço, uma blindagem densa e resistente, capaz de suportar o rigor do combate. No entanto, o que eles descobriram ao inspecionar os KFZ-222 desafiou essa percepção. Ao invés da blindagem robusta que esperavam, os mecânicos americanos constataram que o veículo era, na realidade, construído com o que eles metaforicamente descreveram como lata fina. Esta descoberta não foi meramente uma observação casual, resultou de uma análise detalhada. Eles examinaram a espessura das placas de blindagem, a qualidade das soldas e a integridade estrutural geral do veículo. A constatação foi que, apesar de sua aparência ágil e ameaçadora, o SNAS KFZ-222 sacrificava significativamente a proteção em favor da velocidade e da manobrabilidade. Os testes iniciais, que podem ter envolvido desde simples toques e golpes nas chapas até análises mais técnicas da composição do metal e da sua capacidade de absorção de impacto, revelaram uma vulnerabilidade surpreendente. A blindagem, projetada para ser leve, era inadequada para resistir a projéteis perfurantes de fuzil, uma ameaça comum e onipresente no campo de batalha. Esta revelação inicial gerou um choque, pois contradizia a imagem de invencibilidade tecnológica que a propaganda alemã e as primeiras experiências de combate haviam construído. O período entre 1943 e 1944 foi crucial para o desenrolar da Segunda Guerra Mundial. No norte da África, as campanhas estavam em seu auge e a necessidade de reconhecimento rápido era vital para ambos os lados. Na França, a invasão aliada estava em preparação e, posteriormente, em pleno andamento, exigindo uma compreensão aprofundada das defesas e das capacidades inimigas. O Stadl KFZ-222 operou extensivamente em ambos os teatros, sendo uma ferramenta essencial para as unidades de reconhecimento da Wehrmacht. Sua presença constante e sua capacidade de operar em terrenos variados, desde os desertos norte-africanos até as estradas e campos europeus, solidificaram sua imagem como um componente-chave da Blitzkrieg. Contudo, essa ubiquidade também o expôs a um escrutínio mais intenso por parte das forças aliadas, que buscavam incessantemente maneiras de neutralizar as vantagens táticas alemãs. A percepção inicial do poderio militar alemão era frequentemente baseada em relatos de suas vitórias rápidas e na qualidade aparente de seus equipamentos. O Stadl KFZ-122, com seu design moderno e desempenho ágil, encaixava-se perfeitamente nessa narrativa de superioridade. No entanto, a análise aprofundada pelos mecânicos americanos
começou a desmistificar essa imagem cuidadosamente construída. A descoberta de que um veículo tão proeminente e aparentemente eficaz era, na verdade, estruturalmente frágil, teve um impacto psicológico e tático significativo. Para os soldados no campo, esta informação transformava um adversário temido em um alvo com vulnerabilidades conhecidas. Essa revelação não apenas alterou a forma como os GIs viam o SIDUS, KFZ-222, mas também abriu caminho para uma reavaliação mais ampla da engenharia de guerra alemã, que, apesar de sua inovação, possuía pontos fracos que poderiam ser explorados. A guerra de reconhecimento, um componente essencial de qualquer campanha militar, assumiu uma importância ainda maior durante a Segunda Guerra Mundial. Neste conflito global, onde as linhas de frente se moviam rapidamente e as manobras de grande escala eram a norma, a capacidade de coletar informações precisas e oportunas sobre o inimigo era frequentemente o fator decisivo entre a vitória e a derrota. A velocidade na obtenção e transmissão desses dados era crucial, pois a inteligência desatualizada poderia levar a decisões catastróficas. O campo de batalha do reconhecimento era implacável, punindo erros de forma severa. Um reconhecimento mal executado poderia resultar em emboscadas devastadoras para as unidades que se seguiam, em flancos expostos que convidavam a contra-ataques inimigos, ou na perda de uma vantagem tática estratégica que poderia ter mudado o curso de uma batalha. As unidades de reconhecimento eram, por natureza, as pontas de lança, os olhos e ouvidos das forças principais, operando frequentemente isoladas e em território hostil, o que exigia veículos e táticas que pudessem suportar essa pressão. A filosofia de design de veículos leves alemães refletia diretamente a doutrina da Blitzkrieg, que enfatizava a velocidade, a surpresa e a manobra rápida para desorganizar e aniquilar as forças inimigas. Os engenheiros alemães conceberam veículos que brilhavam em velocidade e manobrabilidade, permitindo incursões rápidas e a obtenção de informações vitais antes que o inimigo pudesse reagir efetivamente. Essa abordagem resultou em uma série de carros blindados e veículos de reconhecimento que, em teoria, eram ideais para a guerra móvel. Eles eram equipados com motores potentes para seu peso, suspensões projetadas para terrenos variados e um design geral que priorizava a agilidade. O objetivo era criar plataformas que pudessem penetrar rapidamente nas linhas inimigas, observar, reportar e, se necessário, engajar-se em escaramuças rápidas antes de se retirar com a mesma velocidade. Essa capacidade de realizar incursões profundas e retornar com inteligência atualizada era um pilar da estratégia alemã, permitindo que as divisões Panzer operassem com uma compreensão clara do campo de batalha à frente. No entanto, essa prioridade na velocidade e na manobrabilidade veio com um pedágio considerável na proteção. A engenharia alemã, embora inovadora em muitos aspectos, muitas vezes sacrificava a segurança da tripulação em nome de outros atributos táticos. Para alcançar a leveza necessária para alta velocidade e agilidade, a espessura da blindagem era reduzida. Esta foi uma troca perigosa. Enquanto um veículo mais leve era mais rápido e consumia menos combustível, ele também era significativamente mais vulnerável ao fogo inimigo. A lógica por trás dessa decisão era que a velocidade e a capacidade de evasão seriam a melhor defesa para as tripulações de reconhecimento, permitindo-lhes evitar o confronto direto com forças superiores. Contudo, no calor do combate, onde o inesperado era a norma, essa suposição frequentemente se mostrava falha, expondo as tripulações a riscos inaceitáveis. O SIDIT KFZ-222 é um exemplo paradigmático dessa abordagem de design. Como um carro blindado de reconhecimento rápido e leve, ele foi concebido para ser o epítome da filosofia alemã de reconhecimento. Sua função principal era a de patrulha e reconhecimento visual, operando à frente das unidades principais para identificar posições inimigas, rotas de avanço e obstáculos. Ele foi projetado para um cenário ideal de combate: terrenos abertos que permitiam manobras rápidas, encontros com oponentes levemente armados
e a capacidade de usar sua velocidade para escapar de situações perigosas. Seu armamento, geralmente um canhão automático de 2 ímpetos e uma metralhadora coaxial, era adequado para engajar infantaria e veículos leves, mas não para confrontos prolongados contra alvos blindados. A leveza de sua construção, que os mecânicos americanos descreveram como lata fina, era a chave para sua agilidade, mas também sua maior fraqueza. A intenção era que o Stone KFZ-222 operasse com base na inteligência e na velocidade, evitando ser atingido, em vez de resistir a impactos diretos. O Sido KFZ-222, um veículo de reconhecimento leve, apresentava uma blindagem que variava significativamente em espessura, dependendo da área. As seções mais críticas, como a parte frontal do casco e da torre, eram protegidas por placas de até 14,5 milímetros de aço laminado homogêneo. No entanto, a maior parte da estrutura, incluindo as laterais, a traseira e o teto do compartimento da tripulação, era coberta por uma blindagem consideravelmente mais fina, de apenas 8 milímetros. Esta configuração de blindagem era uma escolha de design deliberada, visando equilibrar proteção com a necessidade de manter o veículo leve e ágil. A intenção era que os 14,5 milímetros frontais oferecessem alguma resistência contra projéteis de fuzil e metralhadoras leves disparados de ângulos frontais, enquanto os 8 milímetros restantes seriam suficientes para deter estilhaços de artilharia e fragmentos de granadas que explodissem nas proximidades, bem como balas de pistolas e submetralhadoras de menor calibre. Em teoria, essa proteção mínima permitiria que o veículo operasse em áreas de reconhecimento sem ser imediatamente desativado por fogo indireto ou armas leves de infantaria. No entanto, a realidade do campo de batalha logo exporia as deficiências dessa abordagem. A eficácia da blindagem do Sidon KFZ-122 era, portanto, estritamente situacional. Embora pudesse oferecer uma barreira adequada contra estilhaços, protegendo a tripulação de fragmentos de projéteis de artilharia e morteiros que explodissem a alguma distância, sua capacidade de resistir a ameaças mais diretas era severamente limitada. O verdadeiro problema surgia quando o veículo era confrontado com fogo direto de armas anticarro ou, mais criticamente, com projéteis perfurantes de fuzil. As forças americanas, equipadas com o fuzil M1 Garand e metralhadoras Browning M1919, utilizavam amplamente a munição 3006 AP Armor Piercing, que possuía um núcleo de aço endurecido projetado especificamente para penetrar blindagens leves. A uma curta distância, projéteis 3006 AP eram categoricamente capazes de perfurar os 8 milímetros de blindagem, e mesmo as placas de 14,5 milímetros podiam ser comprometidas por múltiplos impactos ou tiros precisos. Este contraste fatal significava que um veículo projetado para reconhecimento rápido e evasão podia ser facilmente desabilitado ou destruído por um atirador de fuzil bem posicionado ou por uma rajada de metralhadora em um confronto direto, transformando o que parecia ser um ativo valioso em um passivo perigoso para sua tripulação. Além da blindagem inadequada, o Sidon KFZ-222 apresentava outras vulnerabilidades estruturais que comprometiam sua resiliência em combate. As placas de 8 milímetros, que constituíam a maior parte de sua cobertura lateral e traseira, eram, como observado, vulneráveis a fogo de fuzil perfurante. Isso significava que o veículo não tinha a capacidade de manobrar ou se expor lateralmente sem correr um risco significativo de ser penetrado. Uma penetração nessas áreas poderia atingir a tripulação ou componentes internos vitais, como o motor, a transmissão ou o estoque de munição, com consequências catastróficas. Outro ponto crítico de fragilidade residia nos pneus e na suspensão do veículo. Projetado para velocidade em estradas e terrenos relativamente planos, o CD-KFZ-222 não era tão robusto quanto veículos de combate mais pesados. Seus pneus, embora grandes, eram suscetíveis a furos por fogo de armas pequenas ou detritos,
e um pneu danificado comprometia severamente a mobilidade, tornando o veículo um alvo estático e fácil. A suspensão, eficiente para a velocidade, era igualmente frágil em terrenos duros, rochosos ou irregulares. Impactos fortes ou o estresse de operações off-road extremas podiam danificar seus componentes, imobilizando o veículo ou reduzindo drasticamente sua capacidade de manobra e evasão. Em um cenário de reconhecimento, onde a capacidade de se mover rapidamente e escapar do perigo era primordial, tais falhas mecânicas eram frequentemente fatais para a tripulação. As conclusões sobre as vulnerabilidades do CINDMAP 722 não foram meramente teóricas. Elas foram o resultado de uma análise meticulosa e prática conduzida pelas forças americanas. Após a captura de vários exemplares no norte da África e na França, os mecânicos e especialistas em inteligência técnica aliados não apenas inspecionaram os veículos, mas também os submeteram a testes rigorosos. Estes testes incluíram a condução dos veículos em diferentes tipos de terreno para avaliar sua mobilidade e a durabilidade de seus componentes, bem como a realização de testes de tiro. Em campos de prova, os CDU-KFZ-222 capturados foram alvejados com uma variedade de armas americanas, incluindo fuzis M1 Garand, metralhadoras 30 cal e 50 cal e até mesmo armas anti-carro leves. Os resultados confirmaram as suspeitas iniciais. A blindagem fina do veículo era facilmente penetrada por projéteis perfurantes de fuzil a distâncias de combate comuns. Esta descoberta aprofundada teve um impacto imediato na doutrina e nas táticas americanas. Relatórios detalhados foram compilados e distribuídos às unidades de combate, informando os soldados sobre as verdadeiras capacidades e, mais importante, as fraquezas do SDKFZ-222. A metáfora da lata fina deixou de ser apenas uma observação informal para se tornar uma avaliação técnica validada. Os GIs agora sabiam que, apesar da aparência imponente e da velocidade do veículo, ele não era invulnerável. Essa informação capacitou as tropas a engajar o CBUNKKF-222 com maior confiança, sabendo que o fogo de fuzil bem direcionado poderia ser eficaz. A reavaliação do veículo alemão pelos americanos transformou um símbolo de agilidade e ameaça em um alvo com vulnerabilidades conhecidas, alterando a percepção e a abordagem tática no campo de batalha. O CDU-KFZ-222, projetado para velocidade e reconhecimento, frequentemente operava em ambientes de alto risco, como vilarejos e áreas urbanas, onde a visibilidade era limitada e a ameaça de emboscadas era constante. Nessas situações, a tripulação dependia da agilidade do veículo e da sua capacidade de resposta rápida. Ao atravessar um vilarejo, a chapa inclinada do compartimento de combate vibrava intensamente sob os pés da tripulação, transmitindo cada irregularidade do terreno e o esforço do motor. O ruído constante da mecânica interna preenchia o espaço confinado, exigindo concentração máxima dos 3 homens a bordo: o motorista, o comandante, atirador e o operador de rádio ponta-carregador. A torre aberta, embora concebida para fornecer um campo de visão desobstruído e ventilação, expunha diretamente a cabeça e os ombros da tripulação, especialmente o comandante. Esta exposição, tolerável em cenários de baixa ameaça, tornava-se uma vulnerabilidade crítica em áreas onde a infantaria inimiga poderia estar oculta. A tensão aumentava a cada curva, pois a expectativa de um confronto era uma realidade iminente. Em um desses momentos críticos, a realidade brutal do design do SDU-KFZ-222 manifestava-se sem aviso. De uma posição oculta entre os edifícios de um vilarejo francês, uma rajada concentrada de fogo de fuzil abriu-se contra o veículo. Os projéteis, provavelmente disparados por fuzis M1 Garand ou metralhadoras Browning M1919 equipadas com munição 3006 AP Armor Piercing, atingiram a torre aberta e as laterais do casco. A blindagem de 8 mm,
que constituía a maior parte da proteção lateral e traseira, foi perfurada sem dificuldade. O impacto causava o spalling, onde fragmentos de metal da blindagem interna se desprendiam, agindo como estilhaços secundários com efeitos devastadores. Um dos projéteis atingiu o motor do veículo, localizado na parte traseira. O motor calou-se com um gemido metálico, enquanto componentes internos eram danificados e fluidos vitais vazavam. O veículo, agora imobilizado e sob fogo intenso, transformava-se instantaneamente de uma plataforma ágil de reconhecimento em uma armadilha metálica. A lata fina, antes uma metáfora para a leveza, tornava-se uma descrição literal de sua incapacidade de proteger a vida da tripulação contra o fogo inimigo direto. A torre aberta do SIDOS, KFZ-222, uma característica de design que visava maximizar a visibilidade tática e a consciência situacional, revelou-se uma das maiores vulnerabilidades do veículo em combate. Embora oferecesse um campo de visão superior para a observação, essa abertura expunha a tripulação a ameaças aéreas e a ataques de cima. Em confrontos diretos ou emboscadas, a torre aberta virava um funil para granadas de mão. Um soldado inimigo bem posicionado podia facilmente lançar uma granada diretamente no compartimento da tripulação. Uma granada detonando dentro do espaço confinado do SIDON KFZ-222 causaria danos catastróficos. A explosão geraria uma onda de choque letal e estilhaços que ricocheteavam nas superfícies internas do veículo, podendo também incendiar munição ou combustível, resultando em uma destruição completa e imediata. Esta lição amarga foi aprendida repetidamente no campo de batalha pelas tripulações alemãs e observada pelos aliados em veículos capturados e destruídos. Relatos de inteligência aliados frequentemente mencionavam a vulnerabilidade da torre aberta como um ponto fraco explorável. O preço da proteção insuficiente no SDERA KFZ-222 era medido em vidas humanas e em falhas táticas. Um veículo de reconhecimento deve ser capaz de operar em ambientes hostis e, ocasionalmente, suportar fogo inimigo para completar sua missão. A fragilidade da blindagem do KFZ-222, combinada com a vulnerabilidade da torre aberta, transformava-o de um ativo valioso em um passivo perigoso. As tripulações estavam constantemente expostas a riscos desnecessários e a probabilidade de baixas era significativamente alta em qualquer engajamento sério. Esta deficiência de design não apenas comprometia a segurança dos soldados, mas também limitava a eficácia tática do veículo. Unidades que dependiam do SIDON KFZ-222 para reconhecimento eram forçadas a operar com extrema cautela, evitando qualquer confronto direto, o que muitas vezes impedia a coleta de informações cruciais. O que era para ser uma ferramenta ágil de inteligência, tornava-se uma caixa de lata, que, ao invés de proteger, aprisionava seus ocupantes diante da ameaça. A lição era clara e brutal. A velocidade e a manobrabilidade, por si só, não eram substitutos adequados para uma proteção balística mínima. As avaliações detalhadas e as dolorosas lições extraídas do campo de batalha com o CDI KFZ-222 não permaneceram apenas no nível das observações informais dos soldados americanos. Elas foram formalmente compiladas em relatórios de inteligência técnica e distribuídas às unidades de combate. Estes documentos, elaborados por especialistas em armamentos e oficiais de inteligência, transformaram as experiências diretas em diretrizes táticas concretas. A principal recomendação que emergiu desses relatórios foi clara e assertiva. O reconhecimento armado eficaz exigia, antes de tudo, rádio e olhos, e não uma pose de tanque. Esta frase encapsulava a nova compreensão de que a capacidade de um veículo de reconhecimento não residia em sua aparência de poder de fogo ou em uma blindagem ilusória, mas sim em sua habilidade de coletar informações precisas, transmiti-las rapidamente e, crucialmente, evitar o engajamento direto, sempre que possível. A prioridade foi dada à comunicação confiável e à observação aguçada, elementos que permitiam às unidades de reconhecimento
operar com inteligência e cautela, minimizando a exposição a riscos desnecessários. Essa recomendação teve um impacto direto na doutrina militar americana e aliada para o reconhecimento armado. A experiência com o SIDOR KFZ-222 sublinhou a importância de uma abordagem mais cautelosa e meticulosamente planejada. As unidades foram instruídas a priorizar a inteligência e a comunicação sobre qualquer tentativa de enfrentar o inimigo em um confronto direto com veículos leves. Isso significava que os veículos de reconhecimento deveriam ser utilizados principalmente para observação e coleta de dados, usando sua velocidade e manobrabilidade para evitar serem detectados ou para escapar rapidamente se encontrados. A ilusão de blindagem, que os Stinks, KFZ-222, tão claramente desmascarou, foi substituída pela compreensão de que a melhor proteção para uma tripulação de reconhecimento era a capacidade de não ser atingida. A doutrina revisada enfatizou o uso de patrulhas de reconhecimento com múltiplos veículos para fornecer cobertura mútua, a utilização de rotas de fuga pré-planejadas e a manutenção de uma comunicação constante com o comando para reportar descobertas e solicitar apoio em caso de engajamento inevitável. O contraste entre a teoria e a prática do Stone KFZ-222 tornou-se emblemático das realidades brutais da guerra. O veículo, elegante no manual, com suas especificações de velocidade, agilidade e um armamento aparentemente adequado para sua função, prometia ser uma ferramenta de reconhecimento superior. Seus projetos e diagramas técnicos apresentavam um veículo moderno e eficiente, capaz de operar em diversas condições. No entanto, essa elegância teórica desmoronava na lama do campo de batalha, onde a blindagem fina e as vulnerabilidades estruturais eram expostas. A guerra de reconhecimento, por sua natureza, não perdoava falhas de projeto. Cada deficiência, cada ponto fraco, era rapidamente explorado pelo inimigo, transformando a pose de tanque, a pretensão de robustez ou capacidade de combate que o veículo não possuía, em uma ilusão perigosa com consequências fatais. A experiência provou que a velocidade e a manobrabilidade, embora vitais, não poderiam compensar a falta de proteção balística básica quando o confronto se tornava inevitável. Os GIs, os soldados americanos no campo, anotaram a diferença de forma visceral. Eles aprenderam rapidamente que a reputação inicial do SIDOR KFZ-222 como um adversário formidável era, em muitos aspectos, infundada. Essa compreensão não apenas lhes deu uma vantagem tática ao enfrentar o veículo, mas também moldou suas expectativas e sua abordagem em relação a outros equipamentos inimigos. A experiência com o SIDOR KFZ-222 reforçou a importância da inteligência de campo e da análise prática sobre a propaganda ou a percepção inicial. Essa sabedoria adquirida no combate influenciou o desenvolvimento de veículos de reconhecimento aliados subsequentes. O foco mudou para a criação de plataformas que oferecessem um equilíbrio mais eficaz entre velocidade, proteção e poder de fogo. Veículos como o M8 Greyhound e o M20 Armored Utility Car, embora não invulneráveis, foram projetados com uma compreensão mais pragmática das ameaças do campo de batalha, incorporando lições sobre a necessidade de blindagem adequada para resistir a armas leves e a importância de sistemas de comunicação robustos. O legado do SIDOR KFZ-222, portanto, transcendeu sua própria história operacional. Ele se tornou um estudo de caso sobre as complexidades do design militar e a interação entre a teoria e a realidade do combate. A experiência com este veículo alemão ajudou a solidificar a compreensão de que, para ser eficaz, um veículo de reconhecimento precisava de um equilíbrio cuidadoso. A velocidade era essencial para a mobilidade e evasão, mas a proteção era igualmente vital para a sobrevivência da tripulação e a continuidade da missão. O poder de fogo, embora presente, deveria ser visto como uma capacidade defensiva ou de engajamento limitado, e não como um convite ao combate prolongado.
Essa lição fundamental sobre a necessidade de uma abordagem integrada ao design de veículos de reconhecimento, aprendida através das vulnerabilidades do SID. KFZ-222 continua a influenciar o pensamento militar e o desenvolvimento de equipamentos até os dias atuais, reafirmando que o campo de batalha é o árbitro final de qualquer projeto.